Meus queridos, graça e paz. Que bom que você está aqui. Eu louvo a Deus por isso. Hoje é o nosso último dia da nossa série. E o Espírito de Deus tem uma porção da palavra para entregar para nós. Amém, amados? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer um círculo? O que vocês acham? É? Um círculo redondo. Vamos agora? Vamos fazer? Vê se dá certo ali a filmagem. Eu gosto de estar mais perto do povo. Vamos embora. Isso. O que vocês acham? Pode ser? Tem problema ou não? Não? Deixa eu pegar aqui. Vê se dá aí, Josué. Dá? Pronto. Assim a gente fica mais perto. Isso. Isso, sentem aí. Bom, hoje é o nosso último dia, então vai ser terapêutico, né? Tá parecendo uma terapia de grupo, não tá não? Eu amo também. Que bom que você está aqui. Hoje é o nosso último dia e nós vamos falar sobre a decepção. Nós falamos sobre o perigo invisível no primeiro dia, falamos sobre o coração endurecido no segundo dia, e hoje nós vamos fechar com a decepção. Tudo isso são mecanismos que Satanás se utiliza para esfriar o nosso coração. E quem aqui nunca passou por uma decepção? Quem já passou? Quem já passou mais do que uma vez? 10 vezes? 20 vezes? Não dá, né? Ou seja, todo mundo já foi decepcionado, né? E não somente decepcionado, né, Gui? O Gui é privilegiado que ele vai ouvir de novo. Mas aqui nunca muda, né? Aqui no Romano muda, né? Muda tudo aqui. Quando você chega aqui é diferente. Deus abre o céu aqui e fala assim, não é isso daqui que você falou, não. É outra coisa que você vai falar aqui. E se todos nós já passamos por decepção, a gente sabe a dor que isso causa, né? Uma decepção causa uma dor muito profunda. E nós não vamos deixar de ser decepcionados. Então, hoje o Senhor vai falar sobre a decepção. E o que vai acontecer? Após a gente recebermos essa mensagem sobre a decepção, que nós vamos aprender a lidar com isso, porque nós vamos ter outras. A gente só não vai ser mais decepcionado se a gente morrer e ir para o céu, porque no céu não tem decepção. Amém? Mas enquanto a gente viver, a gente vai viver no meio das decepções. Amém? E eu quero usar um personagem assim que enquanto eu estava orando a Deus, eu falei, foi aqui que eu falei para vocês, né? Aqui no Romano que eu recebi essa revelação de qual seria o terceiro dia. E o Espírito Santo me revelou um personagem aqui que foi muito decepcionado, muito. O nome dele é Absalão. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí, se você puder, lógico, se você tiver a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13. Eu vou ler 4 versículos, tá? O versículo 21 até o versículo 23. É lógico que a vida desse homem se dá até o capítulo 18. Então são aí 6 capítulos falando sobre a vida de Absalão e as consequências dele não saber lidar com uma decepção. E nós vamos aprender com ele. Amém, amados? Capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 21. Então diz assim a palavra do Senhor. O rei Davi soube de tudo o que aconteceu e ficou furioso. A gente vai saber o que ele soube que aconteceu. Mas ele não repreendeu Aminon. Davi amava muito, porque ele era o primogênito. Absalão não dirigiu mais a palavra a Aminon, e nem boa e nem ruim. Passou a odiá-lo
depois que ele abusou da sua irmã Tamar. E 2 anos se passaram. Então, olhe para cá. Olha que interessante. Como eu disse para vocês, Absalão se decepcionou. E a gente vai saber com quem ele se decepcionou. Quem é Absalão? Primeiro vamos estudar aqui. Quem é Absalão? Absalão é o filho de Davi. Davi teve inúmeras mulheres. Com cada mulher ele teve alguns filhos. O primeiro filho de Davi foi o que nós lemos aqui, o Aminon. Ele seria o herdeiro do trono. Só que o que ele faz? Aminon tem outros irmãos. Eu mesmo sou filho, eu tenho 2 irmãos. Eu tenho 2 irmãos, filhos da minha mãe, não filhos do meu pai, que é o Júnior, que vocês conhecem. O Júnior e o Sérgio. Eles são, na verdade, os meus meios-irmãos. E Tamar era meia-irmã de Aminon. Absalão e Tamar eram irmãos legítimos. O que acontece? O Aminon, ele acaba estuprando a irmã. Mas de que maneira? A história começa assim, ele começa a se apaixonar pela meia-irmã dele, e aí um amigo, que na verdade é um primo dele, dá um conselho horrível. Ele falou assim: você quer possuir a sua irmã? Se finge que você está doente. Pede para o seu pai mandar ela vir na sua casa, fazer bolos para você, e depois pede para ela te servir no quarto. E aí o que aconteceu? O Davi, inocente, talvez preocupado com tantas outras coisas, não teve a perspicácia, porque às vezes é assim, sabia, né? Às vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas e a gente não tem a audácia de ver a maldade no coração das pessoas, porque as nossas preocupações são outras. Talvez eu não sei, eu vou falar por mim. Eu nasci num lar onde meu pai se preocupava em suprir a necessidade. Meu pai não se preocupava em sentar e falar assim: olha, a vida de homem é assim, a vida de quem é homem é assim. O que está acontecendo com você? Não havia uma preocupação. A preocupação do meu pai era essa: colocar comida na mesa. Você teve um pai assim? Quem teve um pai assim? Não teve um pai assim presente. Hoje, tudo que o meu pai, Leslie, não pôde dar para mim, né, pastora? Ele dá para os meus filhos. Hoje meu pai é presente na vida dos meus filhos. Eu acho que por sentimento de culpa, ele falou assim: não, tudo que eu não dei para o Paulinho e para o Etinho, eu vou dar para os meus netos. Então ele é muito presente. Eu acredito que Davi também era um pai assim. Não quer dizer que Davi não amava, mas ele amava do jeito dele. Dá para vocês entenderem isso? Não quer dizer que seu pai não foi presente, que ele não te amava. Ele amava, e o expressar do amor dele era daquele jeito. Porque tem pais que amam dando. Tem pais que amam dando alguma coisa para você, não amam estar presente. E na verdade eles não entendem, porque também eles não receberam isso. Faz sentido? Então se eu pegar a história do meu pai, ele viveu em orfanato. Então como que eu vou cobrar do meu pai uma presença se ele viveu num orfanato? Então eu não tenho que cobrar isso dele. Mas o que ele me ensinou? Ele me ensinou a suprir as necessidades da minha casa. Você tem que ser uma pessoa que supre as necessidades. Então eu aprendi isso. Mas com aquilo que ele não me ensinou, na dor, eu aprendi também ser presente. Não sempre como eu deveria. Porque os irmãos conhecem a minha história, né? Passei por uma depressão, e aí nos momentos que meus filhos mais precisavam, eu não era presente. Então eu precisei. Então depois de velho, eu falei assim: eu não quero me perder de novo. Então hoje eu estou mais presente na vida dos meus filhos, que não é agora. O Jonatas fez até uma chamada de vídeo, né, amor? Ele pediu em casamento a noiva dele. Aí ele pediu em casamento e já fez logo uma chamada de vídeo junto com a noiva. E ele, mostrar. Aí a menina assim, a minha norinha com a aliança assim, e o Jonatas todo feliz. Eu falei assim: e aí, Jonatas, se ela não chorou, não vale. Mas pediu em casamento, né? Já não, mas pediu em casamento, que a mulher quer isso. Está valendo. Hã?
Não é? Já tinha de compromisso e aliança. Então, o que ele queria era mostrar. E eu fiquei feliz, porque ele fez uma chamada de vídeo. Quanto? Sim, sim. Então, o que acontece? Ele quis compartilhar isso, Antônio. Ele falou assim, ó pai. Aí, ontem à noite, eu estava preparando a mensagem, e ele falando assim para mim, ele falando assim, pai, só empresta uma camisa social? Eu falei, empresto. Eu emprestei. Eu vi que a calça dele estava meio apertada. Eu falei, filho, essa calça aí tá zoada, mano. Pega uma calça minha ali. Aí ele trocou a calça. Aí falou, e aí, é agora? Eu falei, não. Então, quer dizer, hoje eu vejo que eu sou mais presente com meus filhos. O Israel, a gente sai para treinar junto. Então, tudo aquilo que eu não pude dar quando eles eram pequenos, eu quero dar agora. Porque eu não quero me sentir eu não quero me sentir culpado. Só que aí Davi não teve esse privilégio, né? Por quê? Porque o Aminon acaba abusando da irmã. E o Davi sabe que ele abusou. E quando ele abusa da irmã, que na verdade é um estupro, ele estupra a irmã, ele ignora depois do estupro. E aí, todo o reino sabe do que aconteceu. E aí o Absalão, que é o filho também de Davi, porém irmão legítimo de Tamar, espera o quê? Espera que Davi vai dar um corretivo no irmão. Sim ou não? Como que o irmão vai fazer isso daí e vai ficar impune? Então Aminon fica na expectativa, cria uma expectativa, que essa é uma das armadilhas da decepção, é criar expectativa em quem? Em alguém, nas pessoas. A gente idealiza uma pessoa, né, Sheila? E fala assim, não, aquela ali é uma pessoa que você idealizou. Então você cria uma expectativa nela, dizendo, ela vai ser desse jeito. Por quê? Não é possível que ela não pode ser assim. Por que nós criamos? Por causa de um vazio que a gente tem. Nós temos um vazio que, olhando para aquela pessoa, aparentemente, criamos uma expectativa nela. Só que aí essa expectativa pode se frustrar, porque a pessoa também tem um vazio dentro dela. E Davi tinha um vazio dentro dele. Qual era o vazio? Anos atrás, o Davi cometeu um adultério. Anos atrás, ele matou o esposo da mulher que ele cometeu adultério. Então, na cabeça do Davi está assim, que sermão que eu vou dar no meu filho? Que tipo de sermão que eu vou dar no meu filho, sendo que eu sou um assassino e um adúltero? Então ele deixou o passado dele interferir no que deveria ser certo. E vê se vai fazer sentido para você. Muitos pais de hoje e mães não dão um conselho, não porque elas não sabem o que é o certo e o errado, é porque elas não têm a cara de dar o conselho. Sabe por quê? Porque talvez no passado dela, ela errou tanto que ela falou assim, como que eu vou corrigir meu filho se eu sou pior do que ele? Faz sentido isso para vocês? Então Davi acaba caindo também em uma armadilha. Qual era a armadilha dele? A culpa. Ele se culpou. Ele falou, eu não posso dar um corretivo no meu filho. O meu filho vai apontar para mim e falar assim, quem é o senhor? Eu estuprei minha irmã, tudo bem. E você que matou o esposo dessa mulher aí, ó, e agora está com ela, matou o esposo dela, casou com ela, e agora o filho dessa mulher que vai ser o Salomão, que era para eu ser quem? O príncipe, o herdeiro, que ele era primogênito, era assim que seguia, era para mim ser, sabe quem vai ser? O Salomão. Então o Davi criou na cabeça dele, qual seria o quê? O sermão que Aminon deu, ia dar para ele. Faz sentido ou não? Sim ou não? E a gente não faz isso? Vê se vai fazer sentido para você. Às vezes, Gui, Josué, a gente não tem coragem de ir até a pessoa, porque a gente cria que a pessoa vai criar um sermão para nós. Então, ao invés da gente ir e fazer o que é certo, a gente cria um pensamento virtual sobre a pessoa e acaba caindo. Faz sentido ou não? Então Davi acaba ficando quieto. E o Absalão, lógico que o Absalão olhava o pai dele como quem? Um homem segundo o coração de Deus. Não, meu pai vai falar, não, meu pai é justo. Meu pai vai fazer alguma coisa, porque não é possível. Ele cria uma expectativa em Davi
E Davi decepciona ele. Só que pior do que decepcionar o corretivo de Aminon é ignorar a situação. O problema não foi só ele, escute Josué, não foi só ele não dar um corretivo em Aminon. Foi ele ignorar a situação. E aquilo decepcionou profundamente Absalão. Absalão então ficou furioso, porque Davi teve 2 erros. O primeiro erro, de não corrigir o filho que estuprou a filha. E o segundo erro, não apoiar a filha. Gente, você já imaginou? Se coloca no lugar. Vocês que são mulheres, eu sei que é muito mais difícil para vocês. Vocês passam por um negócio desse e de repente você espera que seu pai faça alguma coisa. E seu pai não faz nada. Pior, como eu falei isso lá na sede, vou falar aqui para vocês. Tudo bem que de um outro jeito, né? Tá sendo, né? Lá, olha que interessante. Eu atendo pessoas toda semana. E o pior sentimento de uma pessoa que foi abusada, e quando eu falo de abuso, não é só de mulher não, viu? Homens também são abusados. E muitos homens são abusados quando é criança. É quando ele tem medo de falar para os pais, e os pais não acreditarem nele. Porque quem abusou ele foi um primo, foi um vizinho, foi um tio, foi um avô. Imagina, você sentir isso. E aí o seu pai, eu já passei por experiência, a pessoa fala assim, mas pastor, eu contei para minha mãe, sabe o que a minha mãe falou? Mentira sua, você está doido, ele não faria isso. Para o meu avô, não, ele não faria isso, o seu tio não faria isso. E aí o que acontece? O que acontece com a gente? Nós nos decepcionamos com quem? Com uma pessoa que a gente confiou em contar. Faz sentido isso para vocês? Gente, e eu estou falando isso para vocês, eu não falei isso lá na sede não, mas já que o Espírito Santo levou para esse lado, eu estou aqui para ouvir vocês, porque eu sei o tamanho da dor que vocês devem estar sentindo. De você confiar numa pessoa, e eu não estou falando só a questão do abuso, porque a decepção não está só na questão do abuso, a questão está numa quebra de confiança. De você passar para o Gui, vamos dar um exemplo aqui, o Gui passou alguma coisa muito difícil com a Gi, e ele pega e vai contar para mim, eu falo, não, a Gi não fez isso daí não, cara, daí você está inventando. Só que o Gi sabe o que ele está vivendo. Você sabe, Leslie, o que você viveu. E a gente cria uma expectativa nas pessoas. E a gente tem medo. Nós temos medo de contar o que a gente sofreu. E aí a gente vai guardando aquilo. Porque aquilo vai projetar a eu não contar mais nada para ninguém, Sheila. E isso vai ter... Isso você vai bloquear com aquela pessoa. Já que ela não acreditou em você, Leslie, então, qualquer coisa que te acontecer, você não tem mais ninguém para contar. E aí sabe o que acontece? Isso, Antônio. É isso aí. Ele não conta nada para ninguém, porque a pessoa que ela mais confiava, não acreditou nela. Não acreditou. E aí essa pessoa começa a sofrer não um abuso, mas vários abusos por causa disso. E eu não estou falando só de abusos sexuais como o Tamar sofreu. Todo tipo de abuso. Abuso físico, abuso psicológico, abuso emocional. Todo tipo de abuso a pessoa começa a sofrer. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ela não tem mais ninguém para contar. E Absalão sofre isso. Ele olha para o pai e fala assim, ele não pode ajudar minha irmã. O Davi não chamou nem a própria filha para ser cuidada, nem para ser amparada. Ele poderia, cada filho tinha uma casa. O pai deu casa, o pai deu uma vida de princesa, mas a filha não queria vida de princesa. A filha queria um ombro. A filha, para chorar. Ela falou assim, a única pessoa que pode me ajudar é meu pai. Meu pai é quem? É o rei, Sheila. Meu pai não é qualquer um.
Meu pai é o rei de Israel, ele pode me ajudar. Mas Davi não ajudou. E aí o Absalão faz o quê? O Absalão vai lá e acolhe a irmã. Quem menos ela esperava que ia acolher, quem é que colhe? O irmão. Só que o irmão acolhe e compra a dor. Ela fica decepcionada. A gente poderia falar sobre Tamar aqui também, né? Mas ela também, ela fica decepcionada. Mas quem compra a dor é o irmão. E eu tenho certeza que Tamar se sentiu amparada. Mas Absalão guarda aquela dor. Nós chamamos isso, na psicologia, de armadilha. Ele guarda aquela dor. E a psicologia vai chamar isso de supressão emocional. Supressão emocional. Quando a gente reprime o nosso sentimento. Quando a gente reprime o nosso sentimento. Ele guarda aquilo no coração. E sabe quanto tempo ele fica em silêncio? Quanto tempo que você acha que ele ficou em silêncio? Sem falar com o pai, ou o pai não falar com ele. Chuta aí. 2 anos. Aí você pode estar aqui falando assim, pastor, 2 anos não é nada perto do que eu estou. Eu estou mais do que 2 anos em silêncio. Só que o Senhor nos trouxe aqui para nos curar. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? O Senhor vai curar o nosso silêncio de dor, em nome de Jesus. Sabe o que eu sinto? Eu sinto que o Espírito de Deus já está nos curando pelo poder dessa palavra. O Senhor está revisitando toda a dor que você já enfrentou e que você não conseguiu superar até agora. Em nome de Jesus. Ele fica 2 anos em silêncio. E aí ele tem uma brilhante ideia. Qual é a ideia? Se vingar. Porque toda pessoa decepcionada que não trata o seu coração, fica uma pessoa vingativa. Ela se fecha para tudo. Ela começa a se criar uma autoproteção dentro dela. Como ela não confia, como que aquela pessoa que ela mais confiava traiu, ela passa a confiar em quem agora? Em quem? Em ninguém. Nela mesma. Fala assim, a única pessoa, né, Vânia, que pode me defender é quem? É eu mesmo. Porque minha mãe não me defendeu quando eu precisei, meu pai não me defendeu quando eu precisei, minha avó não defendeu quando eu precisei, quando eu falei para eles, quando eu precisei de um ombro, quando eu disse para ele a minha dor, quando eu me expus, eu falei, olha o que eu estou passando. Minha avó falou, é mentira. Não, não conta isso não. Fica quieta, meu Deus, vai. Isso. É isso mesmo. A pessoa vive uma vida de acusações. Isso. Então, para ela não viver mais esse tipo de vida, o que ela faz? Se fecha. E ela cria uma casca de autoproteção, de que ninguém invade a vida dela. Você vê a pessoa sorrindo, você vê a pessoa forte, você vê aquela pessoa que ela consegue superar todas as coisas, você vê que ela está sempre recebendo cargas e ela nunca está abaixando a guarda. Comece a prestar atenção nas pessoas. Ela está sempre forte, ela está sempre falando que está bem, mas lá dentro dela, ela está ferida, ela está magoada. Potencializando essa dor. Absalão então fez a mesma coisa. Só que agora tem um plano. Qual o plano? Eu vou me vingar. Eu vou dar uma festa para todos os meus irmãos. Vou chamar meu pai e eu vou matar o meu irmão na frente do meu pai. Já que o meu pai não fez nada, eu vou matar ele na frente dele. Então Absalão faz uma grande festa depois de 2 anos em silêncio. Escuta, como você fica 2 anos sem falar com seu pai? Aconteceu alguma coisa. Hã? Né? Fez um plano. E isso mesmo. Ele falou, o que eu vou fazer?
Às vezes a gente, vê se vai fazer sentido para vocês. Às vezes a gente tá até falando com o pai, com a mãe ou com alguém, mas lá dentro não gostaria de falar. Faz sentido? Está falando fisicamente, mas emocionalmente está em silêncio, porque não confia. Faz sentido isso? Sim ou não? Está mostrando que está bem, mas lá dentro não está nada bem. Absalão fica 2 anos em silêncio, e quando ele vai abrir a boca é para fazer um convite de morte. Ele faz um convite de morte. Ele vai assassinar o seu irmão na frente do seu pai. Aí eu fico pensando, ele lança um convite, presta atenção, Gui, e fala assim para o pai: avisa meu pai lá que eu vou. E eu quero que ele venha participar. Você acredita que o Davi não foi? Ficou sem ver o filho durante 2 anos, e o filho convida. Imagina, o Davi não sabia disso, Sheila. Imagina o que acontece. Imagina, Eli, imagina, Leslie, o Davi não sabe que ele vai matar, mas o Davi não teve a capacidade de ir nem na casa dele para a festa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não vai para a festa. É nessa hora que Absalão falou: ele não veio, mas todos os meus irmãos vieram. E sabe o que ele faz? Ele arma uma emboscada, chama Aminon. Aminon, na inocência, vai para a festa. Ele fala assim para os seus servos: embriaga Aminon, dê bastante vinho para ele. Quando Aminon está bem bêbado, os seus servos matam Aminon. Todos os outros irmãos, o que Absalão queria era ferir Aminon. Todos os outros irmãos, e eram muitos, eram mais de 40 filhos que Davi tinha. Davi tinha muitos filhos, quase 40 filhos. Todos fogem. E aí vem um mensageiro e chega na casa no palácio do rei e fala assim: Davi, Aminon matou todos os seus filhos. Como que pode isso? Aminon matou todos os seus filhos? Davi vai, rasga suas roupas e fala: o que eu fiz? O que eu fiz? Absalão matou todos os meus filhos? O que eu fiz? O que eu fiz? O que você fez? Você ficou? Hã? Você negligenciou, você ficou quieto. Só que ele não tinha matado todos os filhos. O mensageiro levou uma notícia errada. Ele só tinha matado um filho. E aí, sabe aquele primo que eu falei? Lembra do primo que eu falei para você que deu o conselho para Absalão? Para se deitar com a irmã dele? Para se fingir que está doente, para a irmã entrar no quarto dele? Lembra dele? Esse primo chega em Davi e fala: Davi, fica tranquilo. Todos os seus filhos estão bem. Quem morreu só foi o Aminon. Ele já sabia do plano. Aí Davi, de novo, faz o quê? Negligencia. Ao invés dele chamar Absalão e conversar com ele, fala: o que você fez? Sabe o que ele faz? Ele fica quieto. Gente, eu não falei isso lá na série, mas o Espírito de Deus está falando aqui. Você já viu falar do transtorno obsessivo compulsivo? Não. Transtorno obsessivo destruidor, uma coisa assim. Quando uma criança não aceita a autoridade. Já ouviu falar desse transtorno? Quando ela não aceita a autoridade. Nunca viu? Já ouviu falar? Eu não sei se é destrutivo, não é isso. É o TOD. Quando uma criança não aceita. É, né? O que acontece? Você já viu criança que ela não aceita a autoridade? Ela bate de frente com o professor, bate, tudo que é autoridade para ela, ela não aceita. Sabe o que é isso? Chamando atenção para quem de fato tem que ter autoridade. Sabe o que o Absalão queria? Ele queria um pai que colocasse ele no lugar. Um pai que desse um sermão para ele, um pai que fizesse a coisa certa. Ele queria que alguém colocasse freio nele. Só que ele não encontrou em Davi. Ele estava apenas chamando a atenção. Eu não sei vocês, eu não tive isso. Mas nem precisa levantar a mão se você também não quiser. Será que alguns de vocês tiveram uma adolescência
em que não você respeitava mais o seu pai, mas na verdade o que você queria era que o seu pai te visse, você era desobediente. Tem alguns adolescentes nos dias de hoje que o que eles querem é um pai autoritário, um pai que coloca. Mas tudo isso é para quê? Para chamar a atenção do pai, porque o pai não está vendo ele. O pai não está enxergando. E era o que Absalão queria. Absalão queria, por quê? Porque o pai feriu ele, decepcionou ele. Sabe o que ele faz? Você não vai acreditar. O Absalão foge para a casa do avô dele, pai da mãe dele. E sabe quanto tempo ele fica lá? 3 anos. Escute, 2 anos, Gui, que ele não falou com o pai, mais 3 anos. 5 anos sem falar com o pai. Olha o que uma decepção faz. 5 anos sem falar com o pai. Até que depois de 3 anos, por que ele foge para lá? Para não ser corrigido pelo pai. E ao invés do Davi ir lá, o que o Davi faz? Fica quieto, não fala nada. O que o Absalão queria era chamar a atenção, porque ele estava decepcionado. Só isso que ele queria. Depois de 3 anos, o Davi cria coragem. Só que você não vai acreditar o que Davi... Um homem que matou um gigante, um homem que reinava Israel, um homem que era um guerreiro, que para todo mundo ele era o Davi. Você conhece gente assim? Que quando a pessoa fala assim, alguém fala assim, seu pai, meu Deus do céu, hein? Seu pai, você tá doido, mano. Seu pai é o cara. Só que dentro de casa, não era. Ele era o cara para toda a rua, ele era o cara para toda a nação, ele era o camarada que tinha matado o gigante. Ele tinha expandido o reino, mas dentro de casa ele não era o pai. E o que acontece? Ao invés do Davi ir lá buscar o filho dele na casa do sogro, sabe o que ele faz? Manda um homem dar um recado. Ele não consegue encarar o filho. Não precisa responder. Mas em algum momento você tentou encarar o seu pai? Agora que você está velho? Você já teve experiência de falar algumas boas para o seu pai agora? Fala assim, ó pai, enquanto eu era criança, tinha umas coisas que eu queria falar com o senhor. Eu não tinha coragem porque eu era criança. Agora eu sou mulher. Agora eu sou homem. Deixa eu falar umas coisas para o senhor. Eu já fiz isso com meu pai. Não, mas foi bom para você. Não foi bom para ele, né, Sheila? Não importa, o importante é que você ficou bem. Eu também falei algumas coisas para o meu pai. Depois de homem eu tive que falar algumas coisas para ele. O Absalão não teve essa oportunidade. O Davi vai chamar ele, e sabe para onde o Davi chama ele? Compra uma casa para ele, 2 quilômetros depois da casa dele. Eu disse quanto? 2 quilômetros. Mais perto. E sabe quantos anos ele fica lá sem ver o pai? Mais 2. 5 com 2, 7. 7 anos. Sem Davi falar nada. Quieto, mudo, ele ficou. Só que dentro de Absalão foi criando várias decepções,
rejeições, abandono. Agora aquela decepção não era mais uma decepção, era uma rejeição. Ele falava assim: o reino do meu pai é mais importante do que eu. Assim como alguns de nós falam assim: o emprego do meu pai é mais importante que eu. As amantes do meu pai é mais importante que eu. Os amantes da minha mãe é mais importante que eu. As amigas da minha mãe, as amigas do meu pai, o vício do meu pai, o vício da minha mãe, são mais importantes do que eu. Se sente rejeitado, abandonado, humilhado, trocado por coisas, por pessoas. Aí, vê se vai fazer sentido para você. Por que eu nasci então? Porque meu pai quis que eu nascesse. Porque eu vim ao mundo. E aí às vezes dá vontade, como em algumas pessoas, Josué, de tirar a vida, de falar assim, eu não... Aí você vê um monte de criança se retalhando, é que fala retalhando não, né? Se mutilando, porque o que ela quer, sabe o que ela quer? Atenção, isso, Vânia. Ela não quer se matar, ela quer se mutilar para chamar a atenção do pai, da mãe ou de alguém, porque ela não está sendo vista. Faz sentido? E aí depois de 7 anos, Absalão monta um outro plano. Falou assim, ó, não adiantou eu matar o meu irmão, então agora eu vou tomar o lugar dele. Porque já que não adiantou eu matar o meu irmão para chamar a atenção, sabe o que eu vou fazer, Sheila? Eu vou tomar o trono dele. Eu vou ser rei. Eu vou tomar o lugar dele, porque ele não é homem suficiente. Agora Absalão não era mais um jovem. Absalão agora era um homem. E sabe o que Absalão faz? Vai para a porta do palácio fazer o quê? Conversar com as pessoas. Aquele carisma que o Davi tinha, Gui, ele também tinha. Davi era bonito, a Bíblia diz que Davi era bonito. O Absalão era 10 vezes mais bonito que Davi. A Bíblia diz que ele era o homem mais bonito da sua geração. Cabelo bonito, um homem forte, carismático, comunicativo. Ele começou a ganhar a confiança do povo. Ele começou a ganhar a confiança das pessoas. Ele começou a potencializar o que era para o bem ser o mal. Vocês já assistiram o filme O Coringa? Nunca? Já assistiu? Gente, assiste. Você fala assim, nossa, o Coringa passou. Meu Deus, o senhor está me indicando o filme O Coringa. Assiste. Porque o Coringa se tornou Coringa por causa do passado dele. Ele não nasceu Coringa. Mas o passado dele fez ele se tornar um Coringa. Tudo por causa de uma mãe. Quem já assistiu sabe, né? Tudo por causa de uma mãe. Ele se tornou um Coringa. Às vezes, graças a Deus que Jesus nos encontrou, né, Leslie? Né, Vânia? Mas será que nós não seríamos um Coringa? Hein, Gui? Será que você não poderia ser um Coringa aqui do Romano? Você acha que Deus não guardou você? Com certeza, Gui, Deus te guardou de você ser um Coringa aqui no Romano. Um Coringa lá em Itaquá? Um Coringa lá no onde você morava mesmo, Antônio? No Itaim? Santana? Em Santana? E eu na Curuçá? Deus me guardou de eu ser um Coringa lá na Curuçá. Porque de vez em quando eu falo assim, meu Deus, se eu não fosse crente, eu já estava morto. Eu já estava, irmão, morto, eu não estava vivo, não. Eu ia encontrar alguém mais valente do que eu. Porque sempre a gente encontrou alguém mais valente que nós. Sim ou não? Agora, se Deus não nos encontrasse, aonde estaríamos ali? Uma coringuinha lá na Bahia? Uma cangaceira? No Romano mesmo? Aí, você acha que não? Sim! Mas o que acontece? Deus nos encontrou. Agora, você acha que Deus nos encontrou? Fala aí, Gui. Você acha que está suficiente o que a gente está vivendo aqui? Não está.
Você acha que esses 3 dias que o Senhor está nos curando aqui, você acha que o Senhor não vai curar disso que você está vivendo aí? Que está te machucando e está te ferindo? Vai. Nós vamos orar e o Espírito de Deus vai curar as nossas vidas daquilo que ainda te dói e das feridas que estão abertas na nossa vida. Você crê nisso? Diga assim: eu creio. Eu creio. Sabe por que o Absalão está na Bíblia? Porque o Absalão é um exemplo daquilo que a gente não pode ser. Eu não posso ser um Absalão. Eu não posso guardar decepções. Ainda que o meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, ou o professor, ou o meu primo que fez alguma coisa comigo, não importa quem fez alguma coisa comigo, eu não posso viver em cima daquilo que me fizeram. Eu tenho que me permitir. O Absalão deveria buscar um sacerdote, Gui, deveria buscar o Natã, o profeta Natã, da época de Davi, e falar assim: olha, eu estou com raiva do meu pai, Natã. Eu tenho certeza que o Natã fala assim: rapaz, eu também senti raiva dele. Quando ele adulterou e ele matou o Urias, me deu vontade de matar ele. Mas eu não pude matar porque Deus não deixou. Mas eu queria também matar ele. O que está acontecendo? Você soube? Meu irmão estuprou minha irmã. E ele não fez nada. Ele poderia ter buscado um homem de Deus. Assim como nós que estamos aqui, e você que está assistindo, você pode buscar uma pessoa de Deus, alguém que você pode abrir, alguém que você pode confiar, não qualquer pessoa, porque senão aí, a ferida está assim, aí você procura uma pessoa que não é de confiança, aí abre uma cratera, aí já era, aí pronto, aí é digno de ir para o inferno, aí vai para o inferno. Mas ora a Deus, porque Deus tem poder de preparar a pessoa certa para você abrir seu coração. Você crê nisso? E sabe o que a gente vai fazer aqui depois? A gente vai orar para Deus te dar coragem. E Deus vai preparar a pessoa certa para você conversar. Você crê? Diga assim: eu creio. Diga assim: Espírito Santo, eu sei que Tu vais preparar o momento certo para trazer cura para as minhas feridas mais profundas, em nome de Jesus. Absalão não procurou. E qual foi o fim? A Bíblia vai dizer que Absalão fez uma guerra civil. Você sabe o que é guerra civil, né? É o povo lutando contra o próprio povo. Não o povo de fora lutando. É o próprio povo lutando entre eles. Ele agora está contra o pai. E mais uma vez, o que Davi faz? Mais uma vez, o que você acha que o Davi faz? Ao invés do Davi chegar no Absalão e criar um meio de parar ele, sabe o que ele faz? Quando Absalão está saindo de Hebrom para entrar em Jerusalém, sabe o que ele faz? Coloca o rabinho entre as pernas e foge. Ele não tem, escuta, ele não tem coragem de encarar o filho. Escuta bem o que eu vou falar para vocês aqui, pelo Espírito. Encare a pessoa que te decepcionou. Deus vai te dar sabedoria. Aí você pode estar falando assim: pastor, mas ela nem está viva. Se ela não está viva, a gente vai orar e Deus vai tratar. Mas se ela estiver viva, procure essa pessoa. Faça que nem a Sheila fez. Vá até ela e fala assim: olha, o Espírito de Deus mandou vir aqui para mim lavar umas roupas sujas. Tem umas roupas que você sujou e só você pode lavar. Só você tem um amaciante e só você tem o sabonete ou o sabão certo só você tem um Vanish para tirar a mancha, porque não tem outra pessoa. Eu já até tentei lavar, mas só você tem o Vanish certo para tirar essa mancha que está em mim. Promete que você vai fazer isso? Não, pastor, não vou prometer que eu estou sem força, mas o Espírito Santo vai te dar. Você crê nisso? O Absalão vai e arma contra o seu pai. O seu pai foge. Aí alguém tem uma brilhante ideia. Absalão, vai matar o seu pai. Aproveita que ele está cansado e vai matar.
E aí descobrem, depois você lê a história, que ele ia vir, e aí Davi falou assim, agora está na hora de eu guerrear contra o meu filho. Só que ele não encara o filho. O povo fala assim, um homem de guerra, o povo fala assim para ele, fica aí que a gente vai guerrear. O Absalão só queria que o pai fosse lá. Ao encontro dele, era só isso que ele queria, não queria mais nada aqui. Só isso. O Davi ficou e não foi. Só que ele deu uma mensagem. Ele falou assim, não matem meu filho. O filho provocou tudo isso e ele ainda dizendo, não mate meu filho. O que aconteceu no final? Todo mundo sabe, né? Sabe do final? O cabelo lindo dele matou ele. Ele ficou preso num arbusto. Joabe veio e começou a espetar ele com as lanças. E os outros, depois soldados, acabou de matar ele. Descobriram, Davi descobriu, chorou muito, mas Davi não viu seu filho em vida. Gente, você acha que Deus te trouxe aqui, nos trouxe aqui, para a gente viver essa vida, Sheila? De não resolver um problema essa semana? Essa pessoa que te decepcionou, ela pode morrer amanhã. E aí vai ser pior ainda a decepção. Porque você pode falar para ela e você não falou. Então eu quero convidar você a se colocar sobre os seus pés agora. Eu vou pedir para você deixar a sua mão solta, sem nada. Eu vou pedir para apagar as luzes, Gui, por favor. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. E o que a gente vai fazer aqui é o que o Espírito de Deus vai te entregar para você ter coragem. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero pedir para você não abrir os seus olhos agora de maneira alguma. Não abra. Isso. Não abra. Deixe os seus olhos fechados. Deus ainda quer continuar ministrando no seu coração. Ele quer tocar essa área que ainda te paralisa. Ele quer tocar essa área que ainda te bloqueia. Ele quer tocar isso que talvez você nunca permitiu que ninguém tocasse. Porque a pessoa que deveria estar ouvindo isso não te deu oportunidade. O que nós estamos falando aqui não é sobre uma emoção que o Senhor vai te curar, mas é sobre a verdura, a sua verdade, a verdade nua e crua, aquilo que você vivenciou. Deus trouxe aqui não para provar, você não precisa provar para ninguém o que te aconteceu. Continue com os seus olhos fechados. Esse momento é você e Deus. Eu quero que você traga aí na sua memória, agora. Eu quero que você traga na sua memória uma situação que te decepcionou profundamente. Traga aí na sua memória agora. Uma situação que te decepcionou profundamente. Isso. Não abre seus olhos para nada. Eu quero que você vivencie novamente essa lembrança. O que te decepcionou profundamente? Talvez é a pessoa que você confiava. Talvez é a pessoa que deveria te proteger e não te protegeu. Ou talvez é uma pessoa que poderia ter dado uma resposta para você e não te deu.
Isso, vivencie essa dor. Não precisa reviver tudo, mas se lembre. Reconheça quem te feriu. Agora que você conseguiu, eu quero que você dê um nome para isso que você está sentindo. Foi uma rejeição que você sofreu? Foi um abandono que você sofreu? Uma injustiça ou uma traição? O que você sofreu nesse dia? Dê nome, mas não precisa falar. Fale tudo ao seu coração, em silêncio. Dê nome. Aquilo que você não nomear, não vai ser tratado. Diga aí no seu coração. Diga para Deus o que te feriu. Diga. Diga assim: Senhor, isso me feriu. Dentro do seu coração, não precisa verbalizar. Só diga: isso me feriu. Diga assim: Deus, Espírito Santo, eu carreguei isso por muito tempo. Mas hoje eu não quero mais me prender a isso. Diga isso. Diga que você está cansado de viver preso a isso. Agora eu quero que você entregue isso para Deus agora, do seu jeito. Com as suas palavras, entregue. Diga assim, dentro do seu coração, só para você: eu decido, Pai, perdoar essa pessoa. Eu libero essa pessoa no mundo espiritual. Diga: eu não vou mais carregar esse peso. Mesmo que ainda doa, diga: hoje eu começo a viver o melhor de Deus. Declare isso no seu coração. Diga assim, lá no seu coração: só você e Deus. Isso não vai mais definir quem eu sou. Isso não vai destruir o meu futuro. Diga isso. E diga assim: nunca mais isso vai me ferir. Eu sou curado pelo Espírito Santo. Agora eu quero que você continue com seus olhos fechados. E eu quero orar por você. Eu quero consagrar agora esse tempo de cura que você está vivendo. E eu quero declarar nessa noite um tempo de avanço. Você vai ver que coisas vão se desbloquear a partir de hoje na sua vida. Você vai começar a avançar. Toda essa tristeza que você estava sentindo, toda essa angústia, o Senhor está te curando agora. Agora. Pai, em nome de Jesus. Pai, o Senhor está vendo esse coração. Não apenas o que foi dito, Pai, mas aquilo que foi sentido pelo meu irmão, escondido por ela durante muitos anos. Eu oro agora, em nome de Jesus, toque em suas memórias, meu Pai. Espírito Santo,
cure as feridas dela. Cure suas feridas, meu Pai. Arranque toda essa raiz de amargura do seu coração. Que toda essa decepção perca força hoje. Espírito Santo de Deus, restaure aquilo que foi quebrado. Levante pessoas livres aqui, meu Pai. Espírito Santo, que eles possam sair daqui mais leves. Que eles possam sair daqui curados e viver o propósito do Senhor em suas vidas. Que eles possam, meu Pai, encontrar um novo tempo a partir de agora. Pai, como ministro da Tua palavra, toda essa dor, toda essa angústia que o meu irmão e a minha irmã sofreu durante todos esses anos, tudo que tem aprisionado a vida deles, por causa de uma decepção com pessoas e com situações, libera agora, do alto da cabeça à planta dos pés, que haja uma sensação de liberdade agora. Todo esse peso que ela tem carregado, que ele tenha carregado na sua vida, Senhor. Oh Espírito de Deus, envolve eles agora com a Tua graça e toque eles profundamente, em nome de Jesus. Eu quero abençoar agora e consagrar o futuro dos meus irmãos aqui, meu Pai. O futuro deles daqui para frente. Daqui para frente será diferente, Espírito Santo. Ninguém e nada vai poder parar a vida deles. Ninguém e nada vai poder parar a vida deles. Em nome de Jesus, eu declaro avanços sobrenaturais em todas as áreas da vida deles agora, meu Pai, pelo poder e pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Agora escolhe uma pessoa aí e dê um abraço nela e fica pelo menos uns 40 minutos abraçado aí. Uma pessoa. Isso. Vem aqui, Josué. Vem aqui. Gui, dá um abraço aqui na Lai.